Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de linguagem Python aqui, de analisando dados com a linguagem Python e SQL. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais ali sobre os resultados dos colaboradores e agora a gente vai trazer valores relativos, né? Então, até o momento a gente trabalhou com os valores absolutos e agora a gente vai fazer um cálculo baseado nos valores relativos ou percentuais, se assim preferirem, né? O importante mesmo na análise, que talvez vai fazer um efeito bem maior, é a gente entender qual que é o valor daquela parte que a gente analisou sobre o todo. E isso são os valores relativos. Então até aqui a gente viu na aula anterior, né? Tem a consulta, a execução da consulta, trazendo aqui os resultados dos colaboradores. Aí a gente já tinha gerado o gráfico aqui mostrando o resultado, isso em valores absolutos, e agora a gente vai trabalhar com os valores relativos, né? Então, como é que a gente encontra aí o valor relativo? Na linguagem Python, a gente consegue fazer isso no SQL também, mas nesse caso a gente vai fazer na linguagem Python. O que, que a gente está fazendo aqui, ó? Primeiro momento, a gente vai criar uma coluna no nosso dataset, a gente vai chamar essa coluna de percentual. Então a gente está criando uma coluna chamada percentual. Essa coluna não existe no nosso dataset, no nosso dataframe. E o que essa coluna vai receber? Ela vai receber um cálculo. Que cálculo ela vai receber? Ela vai pegar aqui, ó, o total da coluna total. Deixa eu executar essa query de cima aqui, esse notebook de cima, para a gente ficar mais fácil a nossa análise. Então o que vai receber esse cara aqui, ó? Ele vai receber, esse cara que eu digo é aqui, ó, coluna percentual que a gente está criando. Ele vai receber do nosso dataset aqui, ó, coluna total, que é essa coluna aqui, dividido pela soma do total. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai somar esses valores. Essa funçãozinha, ela soma esses valores, ela vai dar um delta aqui, um resultado, certo? Isso a gente está definindo aqui, ó. Tá vendo esse sum aqui, ó? Dataset. Então está pegando do dataset a coluna total, que é essa coluna que está aqui, e está fazendo um sum sobre ela. Está somando essa coluna e está dividindo o resultado por 100, que assim a gente consegue o valor percentual desse resultado sobre o total, ok? Então é esse cálculo que ela está fazendo. Então eu vou limpar aqui e vou executar essa célula aqui. Então olha lá o que ele está fazendo, ó. O que ele fez. Vamos entender o que ele fez aqui, ó. Ele pegou esse valor aqui, ó, e comparou ele aqui com o total. Foi dividido pelo total, então a gente chegou num percentual aqui de 24,88%. Então, a Margaret Peacock, ela tem aqui um percentual de 24,88% das vendas. Quase um quarto das vendas. Quem faz é a Margarete aqui, ok? E assim sucessivamente. O menor pior resultado é do Steven aqui, que as suas vendas representam aqui 3,8 percentual do total de vendas, ok? Então a gente vai tentar levar isso daqui para as informações gráficas que a gente tem. A gente vai encontrar uns problemas no caminho aqui que a gente vai resolver, ok? Então até aqui o importante é a gente entender o seguinte, que nós criamos uma coluna no nosso data frame. Aqui, ó, criamos uma coluna chamada percentual no nosso data frame, que é essa coluna aqui, que ela recebe aqui o resultado dessa equação, desse cálculo aqui, ok? O que a gente está fazendo aqui para baixo? Aqui nós estamos criando uma funçãozinha aqui, através da palavra-chave define. Que essa funçãozinha vai fazer? Ela vai formatar, pessoal. Então a gente perceber aqui, ó, quantas casas a gente tem depois da vírgula aqui? A gente tem 6 casas depois da vírgula. Da vírgula não, né? Do caso aqui, 6 casas após o ponto. Então essa função vai formatar esses valores, deixando apenas aqui, ó, deixando apenas duas casas depois do ponto, ok? Então esse 2F significa duas casas depois da
da vírgula ou do ponto ali, ok? Então, como é que a gente vai aplicar isso no nosso data frame? Então, a gente vai aqui olhar para o nosso data frame aqui, ó, e vai falar o seguinte, olha, a coluna percentual, que é essa última coluna que a gente tem aqui, o que ela vai receber? Ela vai receber ela mesmo, e a gente está usando uma funçãozinha aqui chamada apply. O que ela vai fazer? Essa função apply, pessoal, ela executa para cada linha do nosso data frame a informação que a gente quer que essa função aqui faça. Então, resumindo aqui, a nossa funçãozinha apply, que é essa funçãozinha que a gente tem aqui, esse método que a gente tem aqui, ele vai executar a nossa função formata valores para cada linha que ela encontrar aqui no nosso data frame, ok? Então, para cada linha que ela encontrar no nosso data frame, ela vai fazer o que? Aplicar a função, e a função faz o que? Define aqui, duas casas decimais após a vírgula aqui, ok, pessoal? Só que toda essa transformação aqui, ela vai gerar um erro para a gente e a gente vai trabalhar nesse erro aqui embaixo, ok? Então vamos lá, vou tirar aqui, que já está executado, eu vou executar a função. Ela fez aqui, ela perceba que ela tirou, olha o jeito que a gente tinha aqui em cima. Em cima a gente tinha essa quantidade de casas, aqui a gente já tirou a quantidade de casas, está só com duas casas após o ponto. Vamos descer mais um pouco e agora vamos gerar o nosso gráfico. E é aqui que vai gerar o nosso erro. Na hora da geração do nosso gráfico, vamos gerar aqui. O que está falando aqui? Ó? Falando, olha, que a variável do eixo Y ou do eixo X, ela não é numérica. Então, olha, então quer dizer que alguma coisa deu errado aqui. No meu caso, do meu eixo X, vou pegar aqui a caneta, tá falando aqui, ó, que eu defini, levantar um pouquinho aqui, agora dá para ver. Falando que é definir no meu eixo X a variável percentual, tá falando, olha, a variável percentual, no caso do meu eixo X, ela não é numérica. Aí eu pergunto, como assim não é numérica? Se na definição aqui em cima, ó, a gente tem só número aqui. Então pode ser que aqui a gente está vendo número, mas o Python não está interpretando isso como número, e pode estar interpretando isso como um texto. E a gente vai comprovar isso aqui embaixo. Ó. Então, a gente tem esse método aqui, ó, que a gente vê as propriedades do nosso dataset, do nosso conjunto de dados, dataset.info. Vamos executar isso daqui e vamos ver o que vai trazer. Então, perceba que ele trouxe informações aqui. O que ele está falando? Está falando que esse data frame aqui, ele tem 9 entradas, ou seja, tem 9 linhas. Tem um total de 3 colunas, então as 3 colunas, e aqui estão os tipos da coluna. Então, falando que tem a coluna chamada employee name, que é do tipo object. O tipo object aqui no Python, pessoal, ele é um tipo, se refere ao tipo string ou caracteres aí nas outras linguagens. Tem o tipo total aqui, que é um float, que é um número, realmente é um número. E aqui está o nosso problema, ó. Ele está falando aqui que a nossa coluna aqui, percentual, ela é do tipo object, ou seja, ela está sendo tratada como um texto. E a gente tem que corrigir isso daí. Então a gente vai aprender a corrigir isso daí para retornar. E como é que a gente faz isso? O resultado está logo aqui abaixo. Ó. A gente está falando, olha, eu quero mudar o tipo da minha coluna, que era texto no caso. Eu quero que ela seja um float, ou seja, que ela seja entendida, interpretada como um número aqui pela linguagem de programação, ok? Então, pelo Python, o Python interpreta isso daqui como um número, ok? Então, a gente vai rodar esse comando e vai ver se vai funcionar o nosso gráfico. Então, executei aqui, acho que executou. Deixa eu ver de novo, vou executar o info de novo aqui para saber se mudou. E mudou, pessoal, olha lá, ó. Então, a gente tem aqui agora, eu estou falando que o percentual que a gente tinha criado agora, sim, ele é um float. Então, se agora ele é um número, não é para dar problema aqui embaixo na geração do nosso gráfico, ok? Então, vou gerar o gráfico aqui e pronto, mostrou para a gente aqui. Ele arredondou os valores aqui da Margarete, né? Estava 24,88.
Então a gente teve esse arredondamento para 25% e por aí vai. Então a gente chega à conclusão aqui, ó, que os três maiores aqui colaboradores aqui juntos, ele tem mais de 55% das vendas. Só esses três aqui juntos, eles têm mais da metade das vendas. Então, com essa informação, é até mais interessante a gente mostrar essa informação para o pessoal que solicitou esse relatório para a gente, do que essa informação aqui, ó, que a gente tem com os valores absolutos, né? Então é mais interessante a gente passar os valores relativos aqui e falar que, por exemplo, a Margarete sozinha ela vende 25% aí do faturamento da empresa. Beleza, pessoal? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.